acredito que muita coisa pode acontecer. Acredito que a abstenção vá disparar, porque certamente que há pessoas que não se revêem num candidato nem no outro. Acredito que existirão certamente muitos votos nulos e abstenções, votos brancos, porque as pessoas podem não se rever nestes candidatos. E acredito também que na hora do voto muitas pessoas acabem por fazer aquilo que é oposto ao que as lideranças dos partidos dizem. Porque agora, de repente, da extrema-esquerda à direita fofinha, há uma necessidade de demonstrar virtude e dizer que só se pode apoiar António José Seguro porque este é o candidato da democracia. Mas é o candidato da democracia, supostamente, que se recusa a debater com André Ventura. Aliás, vai ser inédita, esta segunda volta vai ter apenas um debate, nem sequer há debate de rádios. E porque, a Rita também diz, mas porquê é que um debate, um frente a frente, de mais de uma hora não é suficiente, depois de todos os debates que houve na fase antes da primeira volta das eleições? Todos os debates, não. Houve um debate com André Ventura e António José Seguro. Depois houve um debate com todos os candidatos e estes dois candidatos em particular nem sequer tiveram grande oportunidade de, entre os dois, esclarecer algumas ideias. Uma hora só não chega. Aliás, nós passamos horas e horas e horas aqui a comentar sondagens, a dar as nossas opiniões, a dizer que apoiamos o candidato A, B, C ou D. Aliás, mas passa depois mais os horas candidatos que todos em os si, outros. que é mais útil ouvir, que poderiam ter debates técnicos específicos, dizer o que é que pensam para a saúde, o que é que pensam para a habitação, o que é que pensam para a educação, o que é que fariam no caso de um orçamento de Estado. Não, o Presidente da República tem poder de veto sobre todas estas matérias, caso o Parlamento aprove medidas e tem capacidade de influenciar o Governo nestas matérias. Agora, aquilo que eu sei é a democracia faz da livre discussão de ideias. E é muito curioso que o suposto candidato democrata não queira utilizar aquilo que é a arma da democracia, que é precisamente a discussão das ideias. Só mostra uma coisa, é que este Seguro é verdadeiramente inseguro, não tem segurança nas suas ideias e não tem, acima de tudo, ideias para o país. Portanto, sinceramente, o resultado das sondagens, se calhar, vai ser aquém do que vai acontecer nas urnas. Bruno Gonçalves, duas perguntas numa. Se um debate é suficiente para esclarecer os eleitores sobre aquilo que está em causa nesta segunda volta das presidenciais e também um comentário aos resultados da sondagem de Intercampos. Antes de mais, boa noite Marisa, boa noite à Rita e boa noite a quem nos acompanha. Eu gostei muito do trocadilho da Rita porque do lado das seguradoras normalmente está até o Chega quando falamos da privatização do Serviço Nacional de Saúde e quando falamos da agenda de André Ventura a ajudar o Governo nessa matéria. Hoje portanto, André Ventura tem até uma oportunidade Gonçalves. muito maior que António José Seguro, que André Ventura está todos os dias no Parlamento e os portugueses têm percebido de que lado é que ele se tem posicionado. Aliás, não há nada mais oportunista naquilo que é a sua ação política do que a entrevista que ainda nestes dias deu ao Jornal Expresso, onde declara que acha errática e não se identifica com a atitude e a ação errática de Donald Trump, quando a Rita e o próprio André Ventura não só utilizavam chapéus de Donald Trump, como diziam que era uma nova esperança para o mundo. Ideias e algumas ações. E em segundo lugar, casámos com o Donald Trump. Oportunismo político não puro Donald e Trump duro. para a nossa casa. Mas tudo bem. Sobre as duas perguntas, a sondagem da Intercampos e outra sondagem que sai hoje vai também. Vai ao encontro daquilo que era esperado relativamente a estes Eu não sei o que é esperado. O Bruno Gonçalves esperava ter António Vitorino como candidato do Partido Socialista. O Bruno Gonçalves apoiou convictamente o António José Seguro, como apoiaria qualquer democrata, como apoiaria qualquer democrata sem hesitação contra André Ventura. E André Ventura, é curioso, porque André Ventura hoje diz que António José Seguro quer ser eleito com o voto anti-Ventura, mas na noite eleitoral em que passa à segunda volta, o que André Ventura diz aos portugueses é que é preciso ter um voto antissocialista. Ora, o que nós percebemos hoje é que os portugueses preferem muito mais um voto antidemocrata do que um voto contra aquilo que é António José Seguro. E, portanto, contra os antidemocratas, como é o caso que aquilo do que André Ventura, o Chega e a Rita representam, nós estamos esclarecidos sobre a vontade popular. Sobre o debate, obviamente que quanto mais exposição de ideias, melhores. Mas para que é que André Ventura quer estes debates? André Ventura, não esqueçamos que é o candidato que mais se queixa dos mídias tradicionais, dos órgãos de comunicação, que os ataca por falta de independência, mas depois é o candidato que mais aparece nas televisões, que mais tempo de antena tem. É o que mais vende, injustificável até depois. Mas Rita, mas a democracia não se compra e vende. Eu sei que a Rita tem essa percepção de lógica de mercado sobre o voto dos portugueses e sobre a percepção dos portugueses, mas a democracia defende-se com votos. E, portanto, o Chega já tinha esse tempo de antena. Permita-me concluir, pelo menos eu acho que essa urbanidade lhe ficaria bem. A democracia tem lógicas distintas daquela que é a economia de mercado. Na economia de mercado, as audiências podem valer tudo.
mas é que levar ao colo um candidato, como foi André Ventura desde o início, pelos órgãos de comunicação social, para depois os criticar, é muito diferente. Em último lugar, e eu acho que o mais importante para todos os portugueses, também na senda daquilo que eu disse já no domingo, eu acho que os portugueses, aquilo que decidiram nesta segunda volta é que tipo de país querem. Se querem um país do bom senso, da decência, do respeito, independentemente da área ideológica onde nos posicionamos, mas querem um país do Estado de Direito. E esta é a noção fundamental. É que aqueles que o Chega mais critica hoje foram os comunistas, os socialistas puros, como dizem, foram aqueles que, aliás, em 75, não queriam que o Estado de Direito vertesse na Constituição da República Portuguesa. Foi, aliás, por mão do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do próprio CDS, que muita dessa inscrição foi feita. Aquilo que o Chega não quer hoje é consagrar o Estado de Direito e não o quer fazer porquê? Porque quer atacar as minorias quando exerce uma maioria. Vê-se aqui nas lógicas das audiências, porque dá mais audiências e, portanto, pode fazer tudo. Mas vê-se também na lógica da culpabilização dos imigrantes, das minorias. As minorias não cumprem leis. Depois disso, o Chega faz exatamente o mesmo. Quando fala sistematicamente aqui, naquela mesa ali, muitas vezes, da culpabilização das pessoas. Para o Chega só existe presunção de inocência se tratarem dos neonazis do seu partido que integram os jantares de Mário. O Chega também não tem presunção de inocência. Do seu companheiro Mário, das manifestações onde a Rita se manifesta. Já vamos falar dessa questão. Há uma distância muito clara entre aquilo que os portugueses querem, que é o voto positivo, e foi na primeira volta, voto positivo e silencioso em António José Seguro, e o voto ruidoso, mas honestamente, e se as sondagens o demonstrarem bem, há uma diferença clara. É que António José Seguro sobe para o dobro da votação e André Ventura sobe 1% na sua votação. Rita Matias, a este propósito, deixa-me perguntar-lhe que peso é que têm os apoios de direita, sobretudo figuras de primeira linha, já começam a aparecer quer do PSD, quer do CDS, a apoiar António José Seguro? Mário Machado. Vamos descobrir no fim da noite eleitoral, sinceramente, porque, como volto a dizer, eu não acredito que estes dirigentes do CDS de fundo, com muita pena, no CDS no qual militei, mas também por causa disto me desfiliei. Olha, hoje estive com um membro fundador do CDS, Basílio Horta, que disse que falta inequivocamente António José Seguro. O Basílio Horta é um traidor do CDS. Aliás, o Basílio Horta é precisamente o reflexo daquilo que acontece hoje. O CDS que vota contra a Constituição que caminha para um país socialista. Do CDS porque já foi militante do CDS e hoje é militante do Chega. O CDS que rasgava o socialismo e que não votou a Constituição por dizer que caminhávamos para um país socialista. Depois vende-se para estar num governo socialista ou numa autarquia socialista é uma traição. Um democrata cristão não pode ser socialista e não sou eu que digo. Um cristão não pode ser socialista. É o Papa Leão que o diz. É o Papa Leão que o diz. É o Papa Pio XII que diz. Portanto, a Rita é mais traidora ao CDS do que é Basílio Horta continua a ser um humanista hoje. Fiel a partido em particular, sou fiel a convicções, sou fiel à fé que tenho. É fiel ao Grupo 1143 e aos seus amigos. Isto fala acima de tudo. Eu esperava que Pedro Passos Coelho viesse apoiar publicamente André Ventura. Eu esperava que Pedro Passos Coelho pudesse publicamente dizer, porque me parece óbvio que Pedro Passos Coelho só tem um voto nesta eleição em particular, mas também percebo porque é que não o faz. Percebo que quer estar afastado. Porque quer estar afastado, tem sido o perfil afastado dele de André Ventura? Não, várias vezes esteve ao lado de André Ventura sem problema absolutamente nenhum. Então Pedro Passos Coelho e André Ventura são exatamente o mesmo, é isso? Democrata. Não são exatamente o mesmo. E vota em André Ventura, Pedro Passos Coelho. E se votar, qual é que é o problema? Estou a perguntar, a Rita diz que só tem um voto. Que podem existir dois votos. Ao contrário do que o Bruno tem dito aqui e chantageado os eleitores, dizendo que só se pode votar em Seguro, que é o candidato democrata. O candidato democrata que é um frouxo, que é um bananão, que tem medo de ir a debate. É um bananão. Primeiro, acho que a linguagem... Não, é uma linguagem, mas é uma expressão portuguesa. Não, desculpe. Não é termo da língua portuguesa, Rita. É falta de urbanidade e é falta de educação. António José Seguro é um desrespeito para com os portugueses. Não vir a jogo e não dizer ao que vem. António José Seguro não quer dizer ao que vem. Quer ganhar, não dizendo quais são as suas convicções, quais são os seus projetos, de que forma vai estar na Presidência da República. Isto é uma desonestidade. Portanto, ele sabe mas a Rita que tem uma fraqueza assim, é um pouco cada vez difícil. Que comunica que e, portanto, tenta ficar em silêncio o mais possível, tenta fazer ações de campanha onde não comenta quase nada, os jornalistas fazem questões e ele diz, sobre isto não respondo, isto não é adequado, vocês não fazem as perguntas certas. E depois o candidato antidemocrata é o André Ventura. Vou ter que passar aqui ao Bruno Gonçalves. É assim como a Rita Matias está a dizer? A Rita Matias não sabe nada daquilo que Rita Matias caracteriza o seu eleitorado, porque agora pode fazer cortes bonitos, mas entre chamar bananão ao provável próximo Presidente da República, como já chamou muitas vezes a Marcelo, aquilo que o Chega faz é menorizar qualquer outro candidato da República e dizer que todos os outros são ou presumíveis culpados ou bananões, como agora é a nova expressão, presumo cunhada pelo Chega. Diz que o próprio ex-primeiro-ministro, figura conciliadora da direita, tem apenas um voto.
para depois dizer, mas então não poderá apenas votar. Mas então permita-me concluir mais uma vez, porque na República Portuguesa as pessoas podem votar em André Ventura, podem votar em António José Seguro, podem votar em branco, podem não votar. Aquilo que a Rita disse... surpreendente é que ao longo dos últimos dias vimos o contrário. Vimos chantagem de vários dirigentes a dizer não, os democratas só podem votar em António José Seguro. Eu não vim para um show de comédia e se quiser debater política estou disponível. Aquilo que a Rita disse há menos de um minuto foi que Pedro Passos Coelho, quando perguntada pela Marisa, tinha apenas um voto. Tinha apenas um voto. E a seguir podemos ir rever contra a ideologia de género, contra a imigração em massa. Alguma vez pode votar em António José Seguro, que a Rita está particularmente matéria. irritante hoje, mas eu prosseguirei com o meu raciocínio. Independentemente de tudo isso, aquilo que António José Seguro tem feito ao longo desta campanha tem sido positivo. António José Seguro tem falado do SNS e tem falado dos seus problemas, da forma de os identificar e da forma de os resolver. Que apresentou sobre o SNS? Deixe-me acabar, Rita. O Presidente da República não governa a partir de Belém. Eu bem sei que vocês querem um Presidente da República num sistema presidencialista que a República Portuguesa da Constituição não permite. Permite, aliás, apenas no artigo 133, a convite do Primeiro-Ministro. Ora, não se prevê que o Primeiro-Ministro convide o Presidente da República para presidir ao Governo em nenhuma instância, nem António José Seguro, nem André Ventura. Portanto, a mim choca-me um pouco mais que a Rita, em vez de estudar a Constituição que prometeu e que prometeu na Assembleia da República cumprir enquanto deputado da Assembleia da República, em vez de estudar, vem para aqui, aliás, insultar todos os adversários políticos. Eu não vou cair nesse seu drama, nessa sua forma altamente prejudicial para a democracia de debater. Aquilo que eu digo é que António José Seguro tem falado de inteligência artificial. Hoje esteve no Centro Aeroespacial do CEI em Matosinhos a falar do futuro da economia portuguesa, para percebermos como é que nós hoje podemos não só apontar um caminho, mas termos uma estratégia sustentada com o próximo quadro comunitário europeu para que os jovens em Portugal possam ter melhores salários. Tem falado da justiça, tem falado como a justiça deve ser célere. Durante a campanha, António José Seguro dizia, aliás, que para as empresas portuguesas, um dos maiores dramas, até na internacionalização, não tinha só que ver com os custos, tinha que ver com a demora na justiça. E, portanto, quando a Rita diz que António José Seguro não fala dos temas que interessam ao país, não fala dos temas que interessam ao país da Rita, que é o país da difamação, mas falam dos temas que interessam ao país real, e o país real entendeu isso tão bem que deu uma vitória a António José Seguro na primeira volta e voltará a dar uma expressão muito vitoriosa na segunda volta, como poderemos concluir. Temos de avançar ainda para o último tema que eu queria aqui abordar. Rita, houve 37 detidos esta semana numa operação da Polícia Judiciária que visou um grupo neonazi 1143. E é notícia em vários órgãos de comunicação social que entre estes 37 detidos há 3 elementos do Chega. A própria advogada de defesa participa em comícios do Chega. Isto para lhe perguntar, afinal, qual é a ligação do partido... A advogada de defesa, por acaso, é brasileira, é importante dizer. Qual é a ligação do partido a este grupo neonazi? Não, eu não sei se ela é evangélica, não faço ideia. Qual é a ligação do partido Chega a este grupo? O Chega não tem ligação absolutamente nenhuma, como André Ventura já o disse publicamente, como eu digo pela terceira vez esta semana no Now. A Marisa não tem culpa, porque é a primeira vez que nos encontramos e que estamos a falar deste tema. O Bruno há pouco também dizia, fala do Mário Machado. Olha, já falei, também teve... Não, nunca estive ao lado dele. Nunca estive ao lado dele. Eu não sei se sabe, eu sou descendente de moçambicanos. Pergunta ao Mário Machado o que é que pensa sobre mim. Pergunta ao Mário Machado o que é que pensa sobre mim e fica esclarecido. Mas sei que está ao lado dele e continuará ao lado dele. Não promove qualquer tipo de ilícito. Se a Polícia Judiciária encontrou nestes 30 elementos 11 elementos em particular, 3 dos quais são do Chega, que precisam de ser e que tinham material de propaganda do Chega em casa. Muito bem, se encontrou qualquer tipo de prevaricação, pois que faça a sua investigação, pois que consiga gerar provas e que a Justiça atue, como também atue com a Wanda Pinheiro, a militante do Partido Socialista do Barreiro, que ajudou a votar e a planear aquilo que são as listas dos autarcas, que mantinham um relacionamento com André Pinotes Batista, deputado do Partido Socialista. Deixe-te mentir, está a mentir em televisão neste momento. Podem ser premiáveis a pessoas que fazem parte de outros grupos, aliás, porque não há nenhuma maneira constitucionalmente dos partidos exigirem aos seus militantes que digam quais são os seus grupos de pertença, se são da maçonaria, se são da Opus Dei, se são da religião X, YZ. Não há nenhuma maneira. Os partidos nas fichas de militantes não podem ter isso. Constitucionalmente, o Tribunal Constitucional já se pronunciou até em relação ao Chega, porque o Chega já fez esta questão. É possível termos algum tipo de questão, registro criminal, alguma coisa? Não é possível na democracia portuguesa. As pessoas tornam-se militantes, pagam cotas e podem participar ativamente num partido, mesmo que eventualmente até tenham ideias extremamente o que está aqui a dizer é que é apenas uma coincidência que haja elementos militantes. Não, o Chega tem 60 mil militantes.
neste universo de 60 mil militantes, se há 5 membros que estão envolvidos, ou 3 membros que estão envolvidos nesta investigação em particular, lamentamos imenso. Se existir alguma coisa que realmente venha a ser provada, espero que o Conselho de Jurisdição do partido atue, conselho do qual eu não faço parte, mas espero que também possamos dizer com clareza que existem militantes de outros partidos, nomeadamente do Partido Socialista, que são branqueados pela comunicação social. Aliás, com honrosa exceção para o NAU, que mencionou a militante do Partido Socialista. Aliás, tem sido notícia da CMTV. O Bruno está agora na casa da CMTV e do NAU. Espero que não venha desmentir aqui este órgão de comunicação, que, quanto a mim, me parece credível. É mentira. Então, Bruno Gonçalves, agora sim, o que é que então, indicia o Primeiro, sobre a mentira clara e evidente da Rita. Houve, em agosto do ano passado, um jornal do distrito de Setúbal que noticiou que havia uma pessoa ligada a este grupo 1143, do qual Mário Machado, afeto ao Chega, é líder, e que no mesmo dia... Nada. Mário Machado não é nada ao Chega. O órgão Chega. de comunicação social que no mesmo dia se retratou, apagou a notícia e disse que afinal as fontes que lhe haviam feito chegar essa informação eram falsas. Portanto, aquilo que a Rita disse aqui é mentira. Correio a Rita sabe ontem. que é mentira. Correio da Manhã ontem. Mas nós pode ler à estamos na sede do Correio da Manhã. Sabe que é mentira. A Rita sabe que é mentira. Houve um esclarecimento desse próprio jornal a dizer que era mentira e, aliás, houve hoje um comunicado a dizer precisamente que, infelizmente, aquilo que aconteceu foi que um jornal, nomeadamente esse que a Rita mostra, voltou a veicular uma notícia de um outro jornal quando esse próprio jornal já se tinha retratado. Muito ousadia estar aqui na sede do Correio da Manhã a dizer que veiculou notícias falsas. É verdade. Em segundo lugar, está aqui, a Wanda aquilo que nós estamos a falar hoje é de que há células terroristas a recrutar criminosos e presidiários, incluindo militantes do Chega. Isto é o que nós sabemos hoje. A primeira palavra... Porque a Rita é muito seletiva na forma como se dirige às forças de segurança. Deixe-me ser muito claro. Eu dei os parabéns na terça-feira, aos agentes Bruno. da Polícia Judiciária, à Polícia Judiciária, que neste caso não só determinou a conclusão de uma investigação, como levou a cabo uma operação que acabou com a detenção destes indivíduos, eu quero dizer, a bem da República Portuguesa e em abono dos portugueses, muitos parabéns pelo trabalho que já vai fizeram. tarde, eu disse isso terça-feira. Em segundo lugar, não é curioso, aliás, muito grave, que mais uma vez falamos de Mário Machado, mais uma vez falamos de organizações terroristas em solo português e mais uma vez falamos da ligação destas pessoas a que partido? Ao partido Chega. E a Wanda Pinheiro do PS, Chega. Do PS e, portanto, fica muito claro que não há uma correlação esporádica, não há uma correlação pontual, há uma correlação, infelizmente, começa a ser tradição entre o partido Chega e estas pessoas. E, em segundo lugar, eu acho que nós temos de olhar para isto com um outro ponto que não foi aqui mencionado, mas que é também muito importante. Mas relacionado com o grupo 1143? Com o grupo 143 ou 1143, a própria data já... Eu até disse aqui ontem que sou mais adepta do 1139. Tem que ver com os agentes da polícia... Os agentes, deixe-me concluir, por favor, é que além destes militantes do Chega, foram identificados entre os membros deste grupo agentes da autoridade. E eu gostava de deixar aqui duas notas bem claras. A primeira é que a responsabilidade é individual. E, portanto, não há uma coletivização da culpa, como o Chega muitas vezes faz com indivíduos que passam a ser arguidos. Mas e, pode portanto, fazer uma eu identifico que em relação ao partido Chega. Não, faço sobre estes como faço sobre outros, porque a correlação tem sido... Já vi várias vezes nós temos que terminar, tem mesmo que concluir. A primeira é dizer que há uma individualização, não há uma coletivização da culpa. E, em segundo lugar, é preciso dizer que, além da conclusão destas investigações, é necessário que os partidos políticos se demarquem, porque numa altura em que nós falamos da preservação da democracia, da ingerência externa em eleições, que falamos simultaneamente do respeito pela Constituição da República Portuguesa, a primeira palavra que me apraz é de total condenação perante aqueles que querem não só diminuir a nossa democracia, mas fazê-lo através do terrorismo e da Força Armada.